Olá, papai! Olá, mamãe! Seja bem-vindo ao nosso canal. Nosso assunto de hoje é seletividade alimentar. Fique conosco e nos acompanhe até o final. Papai, mamãe, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Ele é um assunto que tem trago muitos problemas no decorrer do tratamento das crianças e muitas das vezes não é diagnosticado, né? Que é o transtorno na alimentação, que a gente chama de seletividade alimentar. Hoje eu estou com a doutora Helena, nutricionista, Helena Polatti, aqui da Clínica CEF, e ela vai falar um pouquinho sobre o assunto pra gente. Olá, tudo bem? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, que muitas das vezes, hoje em dia, ainda tem algum preconceito, né, quando se envolve alimentação, principalmente a alimentação das crianças. Aí existe essa questão que acham que é birra, que é algo que é uma fase, que logo vai passar, mas não é assim, né? A seletividade alimentar ela está intimamente ligada à sensibilidade sensorial. O ato de comer, ele envolve várias sensações, como paladar, olfato, cheiro. Então, para a criança que tem essas questões sensoriais, isso sai muito da rotina dela. Então, a gente tem que sempre procurar trabalhar isso para desenvolver isso na criança, né? A seletividade alimentar, ela traz vários problemas para a vida social da criança, tanto nutricionalmente, porque isso pode retardar as fases de desenvolvimento da criança, quanto socialmente, porque você vai em um ambiente onde a criança tem uma restrição muito grande alimentar, isso acaba interferindo até mesmo na escola, com a família. Então é importante os pais observarem esses marcos, né, e não aceitar isso como algo comum, mas sim em algo que precisa ser desenvolvido e trabalhado no decorrer do tempo, né? É verdade. E muitas das vezes as crianças com seletividade alimentar, ela tem um alto consumo de glúten, né? E de alimentos industrializados, que isso piora cada vez mais o comportamento. Cada vez mais. E acaba também, os industrializados, de maneira geral, acaba deixando a microbiota intestinal cada vez pior. Isso acaba contribuindo para vários outros sintomas, né? Então é importante que os pais estejam atentos, busquem uma orientação, porque, por exemplo, se o seu filho ele pode ter vários tipos de restrição, tanto quanto quantidade de alimentos, formas, cores, texturas, e isso não é normal, então você tem que procurar desenvolver isso. E é um trabalho em conjunto, tanto do nutricionista como os pais, porque o ambiente em que a criança está inserido vai influenciar de maneira direta. Então é importante que tenha esse engajamento entre os pais e o profissional. Isso. E muitas das vezes, doutora Helena, a criança, quando ela ainda não se comunica, né, ela não consegue expressar o que ela está sentindo, e a gente sabe que a seletividade ela leva à constipação intestinal, ela altera o comportamento de uma forma tão assim, tão avassaladora que as alterações dentro do quadro clínico dela aumentam muito. Então, uma das coisas que tem que ser primeiro, dentro de uma avaliação de serviço, se existe uma seletividade alimentar ou não, né? Principalmente quando a criança não fala ainda, quando ela não tem uma linguagem funcional. Isso, exatamente. Por isso que é tão importante a questão da família, porque a mãe ela consegue reconhecer alguns, por exemplo, ela não consegue verbalizar, mas a mãe consegue transcrever para o profissional a linguagem daquela criança. Por isso que é muito importante, tanto que na nossa primeira consulta, quando a gente tem aqui criança, eu sempre gosto de conversar com os pais, porque assim você vai conhecer a criança e através disso você pode desenvolver um trabalho melhor. E os pais precisam entender que o quê? Tempo, né? Tem um planejamento, é um tratamento que é evolutivo, cada criança tem a sua evolução, existem vários resultados significativos, só que precisa isso, paciência e um trabalho conjunto. Só que os pais não podem aceitar isso como algo normal, como algo que vai passar, como algo que vai melhorar. E quanto antes entrar com uma interferência, vai ser melhor. Sim, intervenção, né? Uma intervenção. Quanto antes entrar com intervenção, vai ser melhor. E muitas das vezes a criança com seletividade alimentar, nós estávamos falando agora há pouco, ela tem outras alterações que comprometem, por exemplo, no pegar no garfo, pegar na colher. Isso, exatamente. Né? Que precisa ser visto também, porque envolve todo
equipe, é lógico que a nutrição vai estar na frente, orientando, mas vai envolver o fonoaudiólogo, que vai trabalhar a questão da mastigação da criança, né? O psicomotricista que vai trabalhar a psicomotricidade, a terapeuta ocupacional, se for o caso, vai trabalhar a vida diária, entendeu? Então envolve muita coisa, né? Durante as sessões, a gente consegue observar o que dificulta a alimentação da criança. E aí existem vários fatores, né? Sim. Pode ser a maneira como a família se comporta, porque isso também tem influência. Pode ser dificuldade motora, por exemplo, a gente tem pacientes que você observa que se você der a comida ele não vai comer, se você botar na boquinha dele ele vai comer, porque ele não consegue fazer o movimento. Então você precisa fazer todo esse trabalho, todo esse processo, sempre visando uma qualidade de vida melhor para o paciente. Sim. Trabalha todo o desenvolvimento global da criança. Exatamente. Doutora Helena, muito obrigada, tá? É um prazer estar aqui, né, dentro da equipe. Eu agradeço a oportunidade que você possa falar para nós várias vezes, quantas vezes puder, porque é um assunto, a nutrição é um assunto muito sério, né, e que cada dia que passa a gente vê que muitas crianças precisam desse acompanhamento e muitos dos pais não têm essa informação. Não tem, né? Eu que agradeço a oportunidade, né, principalmente de falar aqui sobre nutrição e quero deixar um alerta para os pais de não aceitarem, de que não é normal o seu filho ter uma alimentação muito restritiva, para vocês buscarem ajuda profissional, porque tem como evoluir e tem que pensar sempre no futuro, o impacto que isso vai ter no futuro do seu filho. Então, assim, busquem nutrição, porque a nutrição faz total diferença na vida do filho de vocês. Tá bom? Obrigada pela oportunidade, Luiz. Papai, mamãe, fique conosco, continue nos assistindo, nos acompanhando. Se você gostou, curte lá no nosso canal, passe para outros pais também, né? Um assunto tão importante como esse, a gente não pode privar, tem que multiplicar. Tá bom? Muito obrigada.